Fala pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Eu me chamo Leonardo Guerreiro, sou professor aqui na Científica Discursivas e hoje vamos falar sobre a área 1 do concurso do CNU, beleza? Seguridade Social. Então, tudo aquilo que envolve previdência, envolve toda aquela parte de seguridade social, está embarcada hoje aqui no nosso diálogo, beleza? Além disso, também eu quero trazer para vocês uma questão inédita resolvida, para que vocês possam ter ideia sobre o que pode na prova de vocês. Lembrando que a prova de vocês, nessa área específica, será composta por duas questões aí dissertativas. Bom, então sabemos também que a banca vai ser FGV, então esperem aí uma pedrada no mínimo. Geralmente eu faço alguns lembretes logo no começo para que a gente consiga caminhar no mesmo passo. Primeiro de tudo, tem dúvida? Comenta aqui no chat, eu vou estar de olho, comenta que eu já posso tirar essas dúvidas, ou também, caso você esteja vendo esse vídeo num momento posterior a essa live, deixa também nos comentários do vídeo, ou comentário que aí eu tento também responder, ou eu, ou mesmo a própria equipe da científica, beleza? Além disso, deixem o like, por gentileza, que isso ajuda muito a gente, e isso mostra que esse tipo de conteúdo gratuito é bom para vocês, que isso ajuda vocês, que isso está dentro da expectativa de vocês aí de um curso preparatório, beleza? Lembrando também que nós temos preparatórios exclusivos aí, dedicados, direcionados pro CNU, ainda mais para a área 1, que é Seguridade Social. Se você estiver vendo esse vídeo, creio que já, na verdade, a gente ainda vai colocar no site, se eu não me engano, mas acho que em pouquíssimo tempo vocês já vão ter acesso aí a esse preparatório. Acho que já está lá, tá bom? Então, deem uma olhadinha no site da Científica. Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na parte de baixo, porque nós temos módulos exclusivos aí para você que vai querer fazer essa prova aí e quer também contar conosco na discursiva. Bom, é uma etapa super importante que vocês vão ver já o porquê. Mais uma vez, Leonardo Guerreiro, sou perito criminal aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Passei também pelo TJ, tá bom? Então, fui escrevente técnico judiciário no TJ, tá bom? E tem alguma caminhada, alguns calos aí nesse percurso aí, nessa jornada que é de concurso. Também eu gosto também de ressaltar, provavelmente você não é gênio, senão você não estaria aqui também hoje vendo esse vídeo, como eu também não sou. Na verdade eu fiz direito, e tendo feito direito, ainda assim eu quis prestar para perito, e é uma área que não tem muito a ver, assim, se você for para ver na prática, e na prova também, porque na prova pouquíssimas questões eram de direito. Das 80 questões, 4 eram de... O resto não era física, química, matemática. E aonde eu quero chegar com que concurso público não exige que você seja um gênio para que você passe. Basta apenas que você seja alguém esforçado, que saiba, que se esforce para aquilo, que dê o seu máximo para isso. E redação, gente, é prática, é treino, é costume. Você consegue melhorar desde que você seja bem orientado. Para isso que nós estamos aqui hoje, para poder passar para vocês dicas, passar para vocês e-mails, para que vocês possam conseguir passar por essa etapa que vai ser tão relevante na prova de vocês, na aprovação de vocês aí na área 1 do CNU, tá bom? Então é isso, vou tentar usar palavras simples, tá bom? Então pode ser que haja algum errinho ou outro de concordância, mas a ideia é que eu traga para vocês uma linguagem mais direta, de modo mais objetivo, de modo mais próximo da vida de vocês mesmos, né? Da nossa vida de concurseiro. Sem mais delongas, bora lá comentar aqui primeiro sobre um aspecto geral acerca do CNU. Nós vimos aí que a FGV é a banca, já temos aí edital e diversos blocos. Só que o bloco que nós vamos focar hoje é justamente o bloco que trata sobre seguridade social. São diversos cargos, diversos órgãos ali, vocês já viram isso. Nós temos ali uma faixa salarial bem boa, inclusive, tá bom? Não se enganem o valor que está lá de salário, porque muitas vezes o concurso ele coloca apenas o valor salarial, mas ele não mostra para vocês adicionais de qualificação, né? Então, se você tem uma pós, um mestrado, um doutorado ou uma especialização
redação você vai ter sim um acréscimo ali, a depender. Também tem ali diversos outros auxílios, como auxílio alimentação, auxílio saúde, auxílio creche para quem tem até 6 anos de idade, e diversos outros aí que provavelmente vão estar especificados aí na lei que cria cada um desses cargos, ou então no próprio decreto que regula a criação desses cargos. Fiquem atentos a isso. Jamais olhem para um edital e pensem que é apenas aquilo de remuneração, mas não é. Então, você ter fé, pesquisar e poder ficar ciente disso, tá bom? Então saibam que o valor que está lá vai ser outro ponto. Por que é importante que vocês consigam estudar a discursiva, né? Porque a pessoa fala assim, professor, mas são só 45. Meu filho, 45 pontos é para um caralho. Então assim, é muito ponto. Pensa que talvez o seu colega, o seu concorrente, ou mesmo vocês não vão acertar toda a prova. Isso é praticamente muito difícil. Não vou falar, porque às vezes tem uma ou outra antiga varita, mas é muito difícil hoje em dia. A prova é feita para eliminar, não para selecionar. Então a lógica não é que você acerte tudo, você tente errar o menos possível. Então essa é a lógica do concurso, de um tipo de concurso como esse. Lembrando que não vai cair português, FGV, costuma ser muito difícil. Então eles vão querer compensar sim em outras matérias. Então não pensem que vocês vão encarar uma prova fácil para ir para a Europa, porque não vai. Vocês não vão encarar uma prova fácil. E por isso que cada ponto que vocês conseguirem conquistar na redação vai ser muito importante para vocês e vai ajudar muito na conquista da vaga que vocês vão ter nesse concurso. Amém? Então é isso. Nesse sentido, depois disso tudo que eu comentei, entendam que vai ser praticamente metade da prova de vocês vai ser composta aí por redação, tá? São 2 questões discursivas para que vocês façam. Isso é bastante coisa dentro de um contexto de um concurso público. Então, tem um peso gigantesco na prova de vocês, a discursiva. É muito ponto. Cada uma valendo 22,5, vocês vão ter 45 pontos na prova de vocês. Isso é muita coisa. Parece que na prova de vocês vão ter 70 questões, não é isso? São 70, sendo que é 50 e 20. Se eu não me engano é isso. E aí se vocês forem parar para ver 50 pontos, isso são apenas de redação, é muita coisa. Então vale muito a pena que vocês deem uma atenção bem grande aí, prova de redação de vocês, prova discursiva de vocês, beleza? Além disso, o que a redação ela vai avaliar vocês? Clareza, aliás, o que a banca FGV vai avaliar em vocês aí no CNU? Clareza, identidade conceitual e alinhamento com a realidade do serviço público. E isso já foi cobrado na última prova, inclusive a área 1 tinha outro tema, no último CNU, e caiu sobre Estatuto das Cidades. Então, assim, quem era daquela área e não estudou, foi mal. A ideia é que vocês consigam ir bem, que vocês consigam entender o conteúdo de vocês programático e usar isso daí como profundidade na resposta que vocês vão dar para o avaliador na sua redação, tá bom? Prestem muita atenção nisso, tentem sempre por escrever bem, seguir a norma culta, usar termos que façam ligação entre frases, tá bom? Tentem manter uma higiene textual, tentem sempre também fazer, por exemplo, você fez 6 linhas em um parágrafo, não faça o outro com 15, por exemplo, não é isso. Tente sempre manter uma higiene, uma proporcionalidade entre as linhas, tente evitar rasura e manter sempre um dinamismo no texto de vocês. Certo? Então, beleza. Por que ela pode definir a sua classificação? Já comentei, já falei que ela vale praticamente metade da sua. E só reforçando, serão 2 questões com até 30 linhas cada uma. Cada questão vai valer 22,5 pontos. Então, de novo, muita coisa. Além disso, respostas genéricas ou desalinhadas com temas vão levar você a tomar um 0 na lá. Se vocês não querem isso. Não fujam, leiam com atenção o mando que a sua prova deu para que você possa fazer o seu. Não inventem moda. Muitas vezes o simples bem feito resolve, e é isso também que eu vou para vocês aqui hoje, mais para baixo no nosso de questão inédita no padrão CNU. Então mantenham isso em mente. O simples bem feito vale mais do que porra nenhuma com palavra bonita. Vamos lutar aí para fazer o básico sempre bem feito. Além disso, beleza. Como é que a gente pode começar? Aliás, como é que a gente deve estruturar esse texto, né? Esse
esse texto, que no caso de vocês vai ser um dissertativo expositivo, que vai ter provavelmente um contexto técnico da área. Para isso, a gente sempre começa na introdução. Bom, para qualquer questão, mas não vai ser redação convencional. Sim, tudo bem. O que a gente propõe para vocês é que, ainda que o texto que vocês forem fazer não seja uma redação, vocês obedeçam uma estrutura lógica. Vocês vão introduzir a resposta de vocês para depois contextualizar ela, colocando a parte do desenvolvimento. Bom, então D1, D2 e D3 com qualquer resposta. E, ao final do seu texto, você pode fazer ali uma breve conclusão, considerando que o texto de vocês vai ser dissertativo e expositivo. Bom, muito provavelmente. Tá? Na prática, isso significa o quê? Se vê que, primeiro de tudo, vocês não vão falar, eu acho que... Não é isso. Em textos como esse, vocês não devem usar apenas o eu acho. Não é isso. Vocês precisam trazer argumentação técnica e compatível com o nível de linguagem que vai ser cobrado de vocês para alguém que quer ingressar no setor público, ainda mais na área de seguridade social. Uma linguagem clara, coesa, concisa e que seja estruturada. E é por isso que eu até comentei sobre estruturar a sua resposta em introdução, desenvolvimentos, conclusão. Uma breve conclusão aí ao final do seu. Como que foi a última prova discursiva do CNU, que foi, e é também um tema que nós aqui já comentamos. Bom, a última, e até trouxe aqui os blocos, tem que colar, pessoal. Não tem. Olha aqui, ó. Bloco 2 falou sobre SQL e gerenciamento de dados, mudanças climáticas no bloco 3, direitos trabalhistas da gestante, bloco 4, que no caso seria um bloco de vocês, povos originários, bloco 5, responsabilidade fiscal, bloco 6, sistema prisional de saúde do bloco 7 e educação e progresso tecnológico, que é o bloco 8, que seria aqui geralzão, que é o nível médio. Percebam então que foi bem genérico, foi bem específico. Então vocês tinham que ter domínio sobre isso, até porque isso também caiu na parte específica do concurso de vocês. Só que no bloco 1, no caso, o bloco 1 caiu, o bloco de vocês caiu esse tema aqui que nós já até comentamos, Estatuto da Cidade, tá bom? E aí, logicamente, quem não estudou esse tema tem que dar valor para a parte específica do concurso de vocês. Isso vai pesar na hora que vocês forem fazer o texto de vocês, tá bom? Naquele período, nós tínhamos uma prova que tinha um valor máximo de 100 pontos. Dessa vez aqui, vocês também vão ter uma prova que vai ter um bom valor em comparação com o total de nota que vocês vão, que vai ser quase também que metade, beleza? Bom, como que a gente faz um texto? Como que a gente pode começar um texto no padrão FGV, que vai ser a banca de vocês, para que você possa tirar uma boa nota no CNU? Primeiro, introdução. Já comentamos isso também. Mas quero que vocês tenham aqui um exemplo sobre modelos de introdução. O que eu devo colocar, o que eu não devo colocar, como que eu posso começar, se tem alguma lógica por trás de você construir a sua introdução. Eu vou mostrar para vocês aqui. A nossa introdução, ela tem duas fases, ela tem duas partes principais. A primeira é a frase temática, ou seja, aquela que vai trazer o tema para o leitor, aquela que vai mostrar para ele sobre o que você está falando, sobre qual é o tema que vocês estão falando, tá bom? Para depois você trazer aspectos argumentativos. Lembrando que, como a prova de vocês vai de dois textos, muito provavelmente, pelo padrão FGV, você tem que fazer uma redação expositiva. E isso vai exigir muito de vocês conhecimento técnico e estruturação de beleza. Depois de você fazer essa frase temática, que precisa contextualizar o leitor sobre qual que é o tema geral, vocês precisam trazer pontos que vão ser abordados na sua explanação, naquilo que você vai abordar no desenvolvimento. Beleza? Então, para isso também você já vai elencar cada um dos 3 ou 4 pontos que o seu texto pediu, que o seu texto
permite que você possa falar, para que você consiga expor as suas ideias de maneira ordenada. 3 pontos ali, 3 ou 4 pontos, a depender, né, do tamanho do seu texto, para que você consiga estruturar eles, cada um em um parágrafo de desenvolvimento, beleza? Além disso, desenvolvimento. O que precisa? Qual que é a função de um desenvolvimento? Em tese, como o próprio nome diz, é desenvolver uma ideia. É você desenrolar um pensamento que você tem acerca de algo que você quer que uma outra pessoa consiga também entender, para que você consiga manifestar um ponto de vista técnico acerca de algo que está sendo que circunda o tema, ou então que faz parte direta do tema que ele disse, ou então que sustenta uma visão que você tem acerca do tema. Para tanto, cada desenvolvimento vocês vão ter algo que nós chamamos de tópico frasal. Caralhos que é tópico frasal. Pensem assim. Vocês já viram, mas pensem em manchete de jornal. É aquela frase que resume tudo que vai estar para baixo dela. Então, todo o texto que está para baixo dela pode ser resumido naquela manchete do jornal, certo? A manchete, tese, vai ser a primeira frase que você vai colocar. É ela que vai dizer sobre o que vai se tratar aquelas linhas que você colocou no parágrafo de desenvolvimento. Cada parágrafo vai ter uma ideia a ser abordada e essa ideia precisa ser apresentada logo na primeira frase do seu parágrafo, tá? Como um fato. Você vai trazer um fato acerca do seu ponto de vista que sustenta a sua argumentação, acerca do aspecto que sustenta a sua resposta sobre o tema. Logo depois que você faz essa frase na forma de fato, sintetizar a ideia que você quer transmitir, você vai fazer o quê? Você vai desenrolar, você vai desembaraçar a sua ideia em explicações que tenham alguma relação de causa ou consequência com a frase, ou então que vão explicar a ideia que você teve, ou então que vai exemplificar o porquê que o que você falou acontece ou não, ou o porquê que o que você acabou de dizer como tópico frasal é verdade ou não. Tudo isso é o modo como você vai desenvolver a sua argumentação, é o modo como você vai convencer a pessoa de chegar na mesma conclusão que você teve sobre algo que acabou de afirmar no tópico frasal. Além disso, use bastante conectores para que você possa ligar uma frase a outra. Por exemplo, João, em 2 frases, João machucou a perna e João caiu de moto. Perceba que essas 2 frases parece que elas têm ligação, mas se você apenas as deixar sem nenhum tipo de conexão, elas ficam vagas. Então, se eu falar João machucou a perna pois caiu de moto, você consegue entender que existe uma relação. E você acabou de ligar 2 frases. Ideias. João machucou a perna porque João caiu de moto. Então, com isso, você consegue ligar. Então, esses termos que são conjunções, advérbios, locuções adverbiais, os termos de ligação, como preposições, eles ligam ideias, eles ligam frases. E quando você liga frases em cadeia, você desenvolve uma ideia. Uma ideia nada mais é do que um desencadeamento de frases que chegam a uma conclusão final por meio de alguma demonstração que você fez no meio do seu parágrafo. A ideia é que você consiga afirmar um fato e logo na sequência, no seu parágrafo de desenvolvimento, você consiga explicar o porquê que aquilo é um fato. Você tem uma linha e meia para que você possa trazer esse fato e as linhas restantes para que você consiga explicar por que aquilo é apenas isso. Então, de novo, é o básico, bem feito. E, para que você consiga encadear as frases desse parágrafo, use termos de ligação, como entretanto, contudo, todavia, isso pois, então, outro sim. Então, palavras como essas conseguem fazer com que você ligue frases, ou então que você ligue termos no seu parágrafo. Bom, então, prestem muita atenção para isso, porque isso garante nota de coesão. Bom, então, façam sempre frases que sejam ligadas, que tenham uma ideia encadeada, que façam uma gradação de pensamento, uma gradação argumentativa, que você vá seguindo escada até que você consiga transmitir, explicar a sua ideia para o leitor, beleza? Conclusão, que vai ser a última parte do seu texto.
Então, o que uma boa conclusão precisa ter? Primeiro, ela precisa retomar o tema. Se no seu texto você achar que tem uma tese, você pode também colocar a tese tanto na introdução como também mas se esse texto não abrir margem para como eu creio que vai ser o texto de vocês não precisam se preocupar, pensar em tese, em fazer algo desse tipo, tá bom? Porque o texto de vocês vai ser expositivo, tá? Porque o que essa conclusão precisa, dependendo do número de linhas, ela pode ser menor ou maior. Ela pode ser incutida no último parágrafo de desenvolvimento, onde também de você poder usar o máximo de linhas possível para a parte de argumentação técnica e não gastar tantas linhas com uma conclusão de algo que pode ser menor. Bom, então, mas o que ela precisa ter? Primeiro, se você a fizer de modo separado, a conclusão precisa retomar os aspectos que você fez no seu texto, que você defendeu no seu texto. Aspectos esses que vão sustentar a resposta que você deu, beleza? E, além disso, caso você queira fazer uma conclusão menor, ela precisa ser geralzona, a fim de que aquela última frase, resumo o seu texto, faça um fechamento global. Isso no último parágrafo, que vai estar acompanhado do seu último parágrafo de desenvolvimento, tá bom? Então, pensando numa lógica, ou você faz introdução, D1, D2, D3 e conclusão, ou você faz introdução, D1, D2, D3, mais uma breve conclusão ao final do D3. E aí, no caso, ao invés de fazerem 5 parágrafos, vocês podem fazer 4 parágrafos, maior em linhas, por exemplo. Essa é a lógica que vocês têm na prova de vocês. Isso consegue fazer com que vocês aproveitem ainda mais o número de linhas, que se vocês forem parar para ver, não é muito, é um número bom, mas conforme você vai pondo para fora conteúdo, vocês vão perceber que dá para preencher 30 linhas e preencher 30 linhas, que a cada linha que vocês não fazem, inclusive existem bancas, e se eu não me engano a FGV também faz isso, ela tira um pouquinho de nota de acordo com o número de linhas que vocês não preenchem, tá? Então, se é até 30 linhas, façam 30 linhas, apenas isso. Alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida, de novo, comentem aqui, por gentileza, aqui nos comentários, tá bom? Que a gente vai, com certeza, responder as dúvidas de vocês aí, na medida do possível. Além disso, se isso estiver sendo proveitoso para a sua preparação, por gentileza, deixa o like. Isso ajuda muito a gente, mais uma vez eu digo, porque isso mostra pra gente, inclusive, para a científica como um todo, que esse tipo de abordagem, esse tipo de conteúdo em si ajuda vocês na preparação para concurso público, beleza? Então, e também mostra, né, se vocês preferem um tipo de abordagem de professor, então outra, beleza? Então, a ideia que nós temos aqui é sempre ajudar vocês de maneira diversa. Eu uso de linguagem, os demais professores também são extremamente capacitados. Lembrando que a científica tem um módulo específico para o CNU, que vocês vão poder aprender a fazer redação muito bem feita. Bom, nós temos diversos modelos, diversas formas de se fazer o mesmo texto, com passo a passo, com videoaula, com PDF, tá bom? Com estatísticas da banca de vocês, que vai ser a FGV, tá bom? Então, tem um passo a passo muito bom, e muita gente já conseguiu ser aprovado por meio disso. E, além disso, vocês vão ter sempre acesso direto aí ao pessoal da científica discursivas, que vai falar com vocês, que vão poder tirar dúvidas, que vão poder analisar as dúvidas de vocês e vão estar lá sempre para poder ajudar todos, beleza? Dito isso, questão inédita. Bora lá então agora fazer uma redação sobre um tema que a gente até elaborou aqui, em cima do conteúdo programático de vocês. A gente pegou toda a parte específica do concurso de vocês e chegamos aqui nessa proposta de texto, beleza? Então vamos lá. A proteção social não se limita a garantir... Eita, misericórdia. Desculpa o barulho, pessoal, mas infelizmente a gente mora aqui perto de uma via e o pessoal gosta bastante, né, de aula, né? Então toda vez que eu venho dar aula, um barulhinho. Mas
Bora lá, vai. A proteção social não se limita a garantir benefícios previdenciários ou assistenciais. Trata-se de uma política pública essencial para enfrentar desigualdades históricas, promover a dignidade humana e assegurar direitos fundamentais. Para isso, a atuação intersetorial territorializada é indispensável. Esse é o texto número 1. Texto 2. Ainda que o Brasil disponha de um sistema de seguridade social consolidado na Constituição, as desigualdades regionais, o subfinanciamento e a descontinuidade de programas comprometem a universalização dos direitos sociais. Esse é o segundo. Considerando que os textos acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo a respeito do seguinte tema: desafios estruturais e estratégias de fortalecimento da seguridade social no Brasil. Beleza? Aqui a gente até tem 3 itens aqui que precisam ser abordados no texto de vocês. Pode ser que isso venha na prova de vocês, pode ser que não, mas se vier, vocês já vão ser preparados. Caso ele queira que você fale dos 3, os 3 terão que estar dispostos no seu texto. E foi isso também que a gente colocou aqui para ainda dificultar ainda mais a vida de vocês na hora de vocês forem fazer em casa. A importância da seguridade social na promoção da dignidade humana tem que ser um dos seus argumentos. Os entraves regionais e financeiros, a efetivação das políticas públicas, esse é o outro. A necessidade de estratégias intersetoriais para garantir a universalização do acesso. Esse ódio esqueci. Agora já foi. Bom, falei, esses 3 precisam estar abordados no seu texto. Então vamos lá, como que a gente começa o nosso texto, que eu já falei para vocês? Introdução. A gente vai introduzir o nosso problema, trazendo ali uma contextualização, fazendo uma frase de cunho geral, para depois poder abordar o texto em si, para depois poder trazer cada um daqueles aspectos ali que ele pediu pra gente no texto. Primeiro de tudo, na frase de cunho geral, para depois fazer ali uma ligação desse contexto com a nossa proposta que é mais específica, para depois a gente elencar. Vamos ver então? Ó, vou até passar direto aqui para que vocês possam ver. Aqui, ó, proposta de introdução. Vamos lá. Primeiro parágrafo. Atualmente, perceba que eu até começo com um termo de ligação. Isso é muito importante para vocês. Comecem o texto de vocês, ligação, e usem também os termos durante o texto. Atualmente, a Seguridade Social ocupa um papel central na organização do Estado brasileiro, sendo responsável por articular políticas públicas voltadas à promoção do bem-estar. Gente, se vocês forem parar para ver, essa frase aqui nada mais é do que tema que nós temos aqui, ó, desafios estruturais e estratégias de fortalecimento da seguridade social no Brasil. Essa frase aqui fala exatamente sobre esse papel central que a seguridade no país para o bem-estar coletivo. Ou seja, eu só trouxe esse tema com as minhas palavras e de modo geral, trouxe um fato, certo? Na sequência, a gente vai agora afunilar o texto para que nós possamos elencar pontos que ele disse para nós que tem que estar para que eles possam ser abordados, beleza? Continuando. Desde a promulgação da Constituição de 88, esse sistema busca garantir proteção universal à população por meio da saúde, previdência, assistência social. Para entender a sua efetividade, é necessário abordar sua importância na promoção da dignidade humana. Percebam que é exatamente o item 1, ó. Na sequência, os entraves financeiros e regionais à sua implementação. Percebam que também isso aqui é o item 2, tá? E a necessidade de estratégias intersetoriais para a universalização do acesso. Percebam? 3. Ou seja, a gente praticamente está fazendo o que ele pediu. Gente, é muito, assim, de novo, é o básico bem feito. É o básico bem feito. Perceba que o texto não está nada genial. A gente não começou com nenhuma... Nunca é capaz de fazer isso. É mentira. Vocês vão sim poder fazer textos bons e melhores do que esse daqui. Eu tenho fé também nisso. E a gente consegue criar uma linha lógica, porque a gente começa do geral e vai partindo pro específico. A gente começa trazendo um tema geral para depois isso servir como base para abordar os pontos que ele pediu que a gente abordasse na resposta. Entenderam isso? Então a gente consegue usar o que ele nos deu para fazer
fazer o nosso texto. E perceba que, assim, de novo, não tem nada de fora da curva nesse tipo de proposta. A gente usa o que ele nos deu para poder ficar mais claro ainda de que nós não vamos fugir do tema, de que ele vai ter aquilo que ele pediu pra gente. Entenderam isso? Outro ponto. Se eles não tivessem dado pra gente os 3 itens, você ia fazer a mesma coisa. A diferença é que esses trechinhos que estão aqui em amarelo, que vocês estão vendo, a gente teria esses argumentos, você que teria que dar, entendeu? Pra sustentar a sua tese que você teria que ter ali, beleza? Mais um ponto aqui também para que vocês possam ver como que é feito, né? Isso aqui é em outras palavras. Mas, de novo, se vocês entenderem a lógica, vocês não precisam entender exatamente o que é cada uma dessas coisas aqui. A gente fez o quê? A gente apresentou a nossa introdução, tá bom? A gente trouxe ela ali logo de cara, pelas cores aqui, ó, se vocês forem ver. Então, esse tema aqui em verdinho, falta até aqui na nossa legenda, em verdinho aqui, é justamente o tema do nosso texto. Na sequência, toda essa parte verde água, né, seria também parte da nossa argumentação. E os termos em amarelo são os nossos aspectos que vão ser abordados conforme o texto vai sendo escrito. Beleza? Bom, agora, como fazer o desenvolvimento? O que precisa ter em cada um dos seus 3 parágrafos de apresentação, aspecto, que nada mais é do que o tópico frasal que eu já falei para vocês. Na sequência, desenrolar dos seus argumentos, tá bom? Seja causa, sequência, explicação do que você disse, conceituação do que você disse lá no seu tópico frasal. E, se sobrar espaço, se vocês quiserem, fazer uma mini inclusão no seu desenvolvimento, ou seja, você fazer uma frase ali final que resuma o seu parágrafo de desenvolvimento, que feche a ideia que você trouxe no seu parágrafo de desenvolvimento. E lembrando que cada uma das frases aqui que vocês estão vendo precisam ser ligadas por elementos de ligação, termos que fazem com que cada frase seja amarrada uma à outra para garantir a fluidez do seu texto, beleza? Bom, vamos lá para uma proposta de desenvolvimento do nosso texto, tá bom? De novo, teve dúvida, pessoal? Por gentileza, comenta aqui que a gente vai trocando ideia no decorrer da aula. Segundo parágrafo, o que ele precisa fazer? Ele precisa ser o nosso D1, lembra? Tem que ser o nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento, nosso D1. Para começar ele, como é que ele deve começar? Com um fato que resuma a ideia que eu vou passar no parágrafo inteiro. Não é um fato que vai resumir o meu pensamento acerca daquele aspecto que ele pediu para que a gente falasse. Ou então que eu quero usar como meio para sustentar o meu ponto de vista, beleza? Então vamos ver. Isso aqui em amarelo. Em primeiro lugar, a Seguridade Social promove a dignidade humana ao assegurar direitos básicos, como acesso à saúde, aposentadoria e assistência a grupos vulneráveis. Pessoal, ele pediu para que a gente falasse sobre o quê? A importância da seguridade na promoção da dignidade humana. E nessa primeira frase a gente mostrou, promove, por quê? Por isso aqui. A gente deu 3 exemplos. Então, ou seja, essa frase inicial, ela já é um fato que resume a nossa linha de pensamento acerca daquele aspecto. Continuando o texto, que vocês vão ver que eu só vou explicar o porquê que isso é um fato. Quer ver? À medida que o Estado fornece garantias mínimas para a sobrevivência e a cidadania, ele contribui para a inclusão social e a igualdade de dignidade. Gente, acabei de falar o motivo do porquê que o que a gente falou aqui atrás é verdade, no final. Além disso, a atuação conjunta dos 3 pilares da seguridade permite enfrentar desigualdades históricas que comprometem a justiça social no Brasil. Ou seja, mais um outro argumento que sustenta o fato que a gente trouxe na primeira frase. Então, você apresenta um fato e justifica por que aquilo é um fato. De novo, simples, bem feito, básico, bem feito. Não precisa ser nenhum gênio para poder
poder replicar isso daqui e fazer com treino, logicamente, com bastante treino, com tal, para que vocês entenderem isso daqui. Pode ser que no primeiro momento vocês achem difícil, mas com treino, orientação, vocês também conseguem fazer textos que coesos e que são claros entre si. Bom, o D2, que vai falar sobre o quê? Entraves regionais e financeiros à efetivação de políticas públicas, beleza? Então, esse parágrafo aqui tem que falar sobre esse ponto. Vamos lá. Além disso, diversos entraves regionais e financeiros dificultam a consolidação da seguridade no território nacional. Pessoal, é um fato. Ele pediu para que a gente falasse sobre entraves regionais, certo? Essa frase aqui apenas trouxe um fato. Elas realmente dificultam, ponto final. Agora, o que nós temos que fazer nas próximas fases é o quê? Explicar o porquê que esses entraves financeiros dificultam a consolidação da seguridade no Brasil. Quer ver? Ó, em áreas mais carentes, a precariedade da infraestrutura e a ausência de profissionais inviabilizam o funcionamento das políticas públicas. Gente, já dei um motivo. O motivo já está aqui. Vamos agora para outro motivo. Ao mesmo tempo, restrições orçamentárias e cortes de verbas afetam a continuidade e a expansão dos programas. Lembra? Sobre o financiamento. Ele pediu para que a gente falasse sobre isso e a gente explicou o porquê que isso realmente atrapalha a consolidação da seguridade como um todo. Assim, tais fatores contribuem para a manutenção de desigualdades estruturais entre diferentes grupos sociais. Lembra? Aquele fechamento opcional do parágrafo, que conclui a ideia desse parágrafo, não do texto todo, mas desse parágrafo. Então, nesse fechamento aqui, ele é opcional. Se ele não existisse, também estaria certo, de boa, beleza? D3, o nosso terceiro parágrafo de argumentação, que seria o quarto parágrafo do nosso que precisa falar o quê? Sobre estratégias intersetoriais e a universalização do acesso, que era o item do nosso texto. Outro sim, mais um termo de ligação que começa a frase, isso ajuda, usem palavras que ligam um parágrafo ao outro, que liguem uma frase a outra, então isso é muito relevante para a prova de vocês. Outro sim, garantir a universalização da seguridade exige estratégias intersetoriais que articulem ações entre diferentes esferas de governo. Gente, é um fato, trouxe um fato acerca do que ele pediu que a gente falasse, trouxe um fato. Agora vamos fazer o quê? Explicar o porquê que isso é um fato. Então, o porquê que isso precisa ser feito, porquê que isso é bom, porquê que isso ajuda na persecução da seguridade social plena sendo exercida por um cidadão. Continuando. Como a vulnerabilidade social resulta de múltiplos fatores, é fundamental integrar saúde, educação, habitação e assistência social em políticas coordenadas. Ó, falei sobre o quê? Estratégias territoriais, beleza? Falei sobre esse ponto aqui agora. Por conseguinte, o planejamento conjunto e a atuação integrada permitem maior efetividade, abrangência e racionalização de recursos públicos, promovendo justiça social com eficiência. Percebam que a gente falou nessas duas frases, depois do tópico frasal, sobre universalização do acesso, bem como também sobre estratégias intersetoriais, que foi também que ele pediu. Então, ou seja, a gente trouxe um fato e explica esse fato, beleza? Dúvidas, de novo, comentem aqui na barra do lado, mesmo caso você esteja vendo esse vídeo posteriormente, vocês podem também deixar na parte de baixo dos comentários, beleza? Bom, continuando. Conclusão. Aí vem o nosso fechamento. Lembrando, se vocês preferirem, vocês podem fazer a conclusão. Eu vou até ver se nós já podemos trazer isso daqui em outro momento. Uma conclusão que seja integrada ao seu D3. Então, mas aqui, como teve espaço, vocês também fazer separado. O que ela precisa ter? Primeiro de tudo, precisa retomar o tema para depois retomar também aspectos para depois poder fechar a ideia, beleza? Vamos lá. Portanto, a seguridade permanece como instrumento fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Gente, é um fato, trouxe um fato, a gente vai ajudar a encerrar sua contribuição para a dignidade humana. Retomei o primeiro item, que
ele havia pedido, que nós já explicamos lá em cima. Os desafios regionais e orçamentários, que nós já falamos lá em cima, que ele havia pedido. E a necessidade de políticas intersetoriais, que ele também pediu, que nós já falamos aqui em cima, revelam a complexidade de sua consolidação. E aí vem o nosso fechamento. Em última análise, investir na seguridade significa respeitar os direitos fundamentais e ampliar o alcance das políticas públicas com equidade e responsabilidade. Olha que lindo, não é lindo isso aqui? Mas aí tudo bem, aí eu volto para vocês. Gente, vocês viram agora, tem algo genial nele? Não, gente, não tem. Isso aqui é prática, isso aqui é treino. Isso aqui não depende de você ser alguém que tirou 10 durante todo o seu período escolar, não depende de 10 na faculdade, não depende de nada. Depende de treino, esforço, vontade de você querer aprender. Isso aqui vocês podem replicar com bastante prática e confiança e com também alguém para poder te dar esse norte, beleza? Vocês também conseguem fazer coisas tão boas ou melhores com esse texto. Basta vocês investirem na preparação de vocês e na confiança de vocês, beleza? Gente, além disso, queria também ressaltar que nós temos aqui um e-book gratuito da área 1. Vocês vão poder baixar aqui nos comentários do vídeo, bem como também a gente vai deixar o link aqui para o nosso preparatório exclusivo para a área 1 do Senhor, para a parte discursiva. Então, vocês vão ter aí bastante conteúdo para poder fazer bons textos na área de vocês. Vocês vão ter textos anteriores, vocês vão ter modelos já também de outras redações resolvidas da área de vocês e também de outras áreas correlatas, tá bom? Ainda mais da banca FGV, da banca de vocês. No mais, pessoal, eu fico por aqui. Vocês viram que eu dou uma leve travada às vezes, mas é porque às vezes você quer falar muito rápido e aí você acaba se embananando. Como o professor é gago, ainda mais para poder ajudar, acaba virando aí essa peculiaridade, podemos dizer assim. Mas, brincadeiras à parte, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Comentem também outras sugestões também, tipo algo também que vocês gostariam de tirar dúvida. Meu Instagram é muito fácil, vocês podem ali achar pelo meu nome mesmo, Leonardo Herreiro, tá bom? A gente pode tirar dúvida, enfim, chamem lá, a gente troca ideia, beleza? Eu sou bem acessível com isso. Eu sei que é foda estudar, tá bom? Eu sei que a gente se acha muito burro, não sei se esse é o caso de vocês, mas esse era o meu caso, ainda é até hoje. Mas é treino, a gente consegue treinar, a gente melhorar. Que com a prática a gente consegue fazer qualquer coisa. Isso assim, eu posso ser bem honesto com vocês sobre isso, porque eu sou fruto disso, tá bom? Então, o que vocês precisarem, pode chamar, a gente troca ideia, mas principalmente, se vocês quiserem apoio específico do texto de vocês, com as redações de vocês pro CNU da área 1, vem com a gente, porque a gente fez um trabalho muito bacana no último CNU. Acertamos diversos temas também, tá bom? E ainda mais os professores que atuam aqui na científica discursivas, todos eles são cursados, são gente que são da área, são gente que vão poder ensinar vocês a como escrever de forma clara, coesa, coerente, beleza? Qualquer dúvida, estamos por aí. Instagram esse daqui, ó, Leonardo Herreiro, não pus aqui, mas vocês vão achar bem fácil lá. É isso. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição de vocês, beleza? Bons estudos a todos.